Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos falar aqui sobre as energias para o mês de abril, para os signos, né? Então, eu aconselho você que você acompanhe esse vídeo, veja qual é o seu signo solar, seu ascendente, sua lua, se você souber, né? Acompanhe, né, as previsões para cada um desses signos, né? Por exemplo, eu sou sagitariano, né? Eu tenho Sol em Sagitário, mas tenho ascendente em Aquário, a Lua em Leão, porque cada um desses aspectos vão falar de um aspecto nosso interior. Então, por exemplo, o signo solar, que é o principal, ele vai falar da nossa essência. Quem sou eu em essência? Né? Então, por exemplo, eu enquanto sagitariano, quais são as características que eu tenho essencialmente, né? O ascendente, ele vai falar um pouco daquilo que a gente mostra para as outras pessoas, né? Qual é a nossa personalidade, né? É aquilo que nós fazemos no mundo que o mundo enxerga que a gente está fazendo. E a lua, ela vai falar das nossas emoções, dos relacionamentos, de como a gente se relaciona com o outro, né? Então, isso é por isso que é importante a gente ter esses três signos. É lógico que quanto mais completo você tiver as informações do mapa astral, melhor. Mercúrio em tal signo, Júpiter em tal, Marte, né? Mas o mais importante são esses três aspectos, tá? Então, bora lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, tá? E vamos agora ver os conselhos do tarô para cada signo zodíaco para o mês de abril. Bom, então aqui eu já montei aqui uma espécie de mandala astrológica, né? Claro que mandala astrológica, de fato, a gente analisa não os signos em si, mas o que cada casa vai representar, né? Mas para essa previsão eu vou utilizar aqui esse círculo da mandala astrológica para a gente ver cada um dos signos, né? Então eu já embaralhei as cartas, já dispus cada uma delas aqui sobre os signos, então a gente vai ver juntos o que o tarô tem para cada signo do zodíaco. E claro, nós vamos começar com o signo de Áries, né, que é o primeiro signo do zodíaco, aqui o ariano. E Áries, o conselho que vem é o conselho do mago. O mago, ele é a carta de número 1 do tarô. Ele vem logo em seguida do louco, né? Ele que dá o início, né? O mago, ele vai falar de iniciativa. Ter iniciativa nas coisas. O mês de abril vai pedir para o ariano, é o mês de Áries, né? Então vai pedir para os arianos, para as arianas aí que estão assistindo, ter mais iniciativa. Não ficar esperando que as coisas caiam do universo, né? Parece que o tarô ele traz meio que chove no molhado, né? Porque o ariano, geralmente, ele já tem essa iniciativa por si só, né? E o mago, ele vem bem assim, bem falando assim pro ariano ser ele em essência, né? O Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele abre o ano astrológico, e o mago, ele é a carta número 1, ou seja, ele também praticamente inicia aí a jornada do tarô, né? Ele vem logo depois do número 0, que é o louco. Só que o 0 é tudo ou nada, né? Ele pode ser tudo, a gente não sabe, né? O 0, na verdade, nem é um número, né? Ele traz potencialização para outros números. O 1, de fato, é o primeiro algarismo, é o primeiro número que a gente tem dos números unitários. A gente tudo começa com o número 1, né? O início de tudo. O mago, ele vem falando justamente sobre isso, de você tem que iniciar as coisas da sua vida. Se você sente que a sua vida está meio parada, se você é ariano, está sentindo que a sua vida está meio parada, meio estagnada, é hora de você fazer acontecer. O mago, ele fala assim, olha, você tem tudo que você precisa para você fazer aquilo que você quer fazer. Você tem o poder de florir, né? De você fazer prosperar as coisas da sua vida. Só depende de você. E é importante também que a gente saia um pouco daquela coisa de planejar, sabe? Só ficar no mundo do planejamento. Ou seja, tirar do plano mental, ou seja, tirar desse plano do aspecto mental e concretizar no material. Então a gente precisa pegar as ideias que nós temos e tirá-las do papel, fazer acontecer, né? Você que é ariano, você que é ariana, já tem a sabedoria necessária para
fazer acontecer, você fazer realizar e concretizar as coisas da sua vida. O mês de abril para o ariano, é um mês de concretização. É um mês de muita ação e concretização. Esse é o conselho do mago para quem é do signo de Áries para esse mês de abril. Você que é de touro, taurino, né? O conselho que o tarot traz para o mês de abril é o conselho do julgamento, né? A carta número 20 do tarot, ela vai falar justamente sobre a necessidade de renascer, né? A gente vê aqui que a gente tem uma alusão, né, na carta do julgamento do juízo final, né? Do momento em que vamos sair das sombras e ir para a luz, né? É importante que você que é taurina, você saia desse momento de escuridão que é a sua vida e vá em direção à luz. E como que eu faço isso? Deixando os julgamentos de lado. O que é o julgamento? O julgamento é aquilo que nós temos como verdades na nossa vida. É importante a gente rever quais são os conceitos que a gente tem de verdade na nossa vida, né? Então, o que é que eu considero como verdadeiro? Se os julgamentos que eu faço são, de fato, me ajudam em alguma coisa. Tanto os julgamentos das outras pessoas sobre mim, quanto eu mesmo sobre mim. O julgamento é falar justamente para você que é taurina, que você precisa deixar o passado para trás, né? Não ficar carregando esses pesos do passado. A diferença do julgamento para a carta da morte é que a morte ela vai falar de um fim necessário, você precisa dar fim nas coisas. O julgamento é falar que você já deu o fim, né? É como se fosse aquela coisa assim, a morte é o corte necessário e que vai doer. Só que o julgamento é falar que essa ferida já foi, já cicatrizou, tá ali, só que você fica ali cutucando a feridinha ainda, sabe? Você fica remoendo, você fica revivendo o passado, para que você não fique carregando esses pesos. Se você quer uma vida nova, né, ir para a luz, né, ter essa vida de mais iluminação, mais prosperidade e tal, né, ser mais vida mais plena e feliz, você precisa de tirar das suas costas aquilo que te pesa, né? Então, para você que é do signo de touro, é importante que no mês de abril você faça uma espécie de reflexão na sua vida e ver tudo aquilo que está meio que não é útil para mim. O julgamento ele vai anteceder a última carta do tarot, que é a carta do mundo. E o mundo é a completude, a plenitude, o final feliz. Se você quer ter um final feliz, antes de chegar no final feliz, antes de você passar pela porta e iniciar uma nova vida, você precisa deixar aquilo que você não quer para essa nova fase para trás. Então, o conselho de julgamento para você que é de touro é: neste mês de abril, aproveita para fazer uma verificação de tudo aquilo que não é útil e você não quer levar para essa nova vida, para essa nova fase da sua vida, e deixe para trás. Desapegue-se dos julgamentos que você faz de você, que os outros fazem de você também. Por fim, o que você é hoje não é a mesma pessoa que era ontem. E amanhã você pode ser uma pessoa diferente, você pode ser o que você quiser, quem você quiser. Ninguém é igual eternamente. Né? O julgamento vai falar assim que todos nós passamos por momentos de renovação. E você também pode renovar. Se você sente que na sua vida você está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que você é, com aquilo que você deseja ser, o julgamento fala, então seja quem você quer ser, né? Você não precisa ser a mesma pessoa de ontem. E com certeza amanhã você não será a mesma pessoa de hoje, né? Então seja quem você quer ser. Liberte-se de tudo aquilo que te amarra, que te prende, que te faz esse peso e não permite você viver a vida que você deseja. Esse é o conselho para o mês de abril, para quem é de touro. Para quem é de gêmeos, os geminianas aí, o conselho que vem para o mês de abril é a carta da torre, né? E a carta da torre ela vai falar justamente sobre situações que podem vir a acontecer ou já aconteceram na sua vida e que causaram um caos. Perceba que na carta da torre a gente tem um raio que atinge essa torre e essa torre aqui está em chamas, está tudo caindo. A própria ambientação aqui, tá vendo? Ela está no escuro, é à noite. Então, assim,
É um caos. A gente vê que a imagem da torre é o caos. Nossa, Bruno, então eu que sou geminiano, então quer dizer que a minha vida vai ser um caos em abril. Não, a torre ela não vem prevendo o futuro estático, ela vem avisando que podem acontecer coisas que você precisa se atentar. Então, por exemplo, você vai assinar um contrato para comprar uma casa ou fazer uma parceria com alguém, cuidado, né? Se você puder deixar para o próximo mês, se você puder deixar para maio, melhor. Não assine nada esse mês. Agora, só uma coisa que não tem jeito, não, eu preciso assinar agora. Então, tome muito cuidado, leia, releia, peça ajuda para quem entende, né? Porque o ator ele vai falar de duas coisas. A primeira, situações que podem acontecer, situações aleatórias, né? Que podem surgir. Assim como o raio que vem do nada, né? O raio que atinge essa torre, as situações elas podem vir no momento que você menos espera. Mas também mostra que a torre que você construiu, ou seja, a sua vida, essa vida que você construiu, ela precisa ser reconstruída. É necessário derrubar essa torre que muitas vezes é repleta de situações que não são verdadeiras, ou seja, aquilo que não é verdadeiro vai ruir, vai cair e você precisa reconstruir. Só que para você reconstruir, você precisa primeiro derrubar a torre antiga, né? A torre de mentiras, de falsidade. E é por isso que é necessário tomar cuidado com as parcerias que você firma, com os contratos que você assina. O mês de abril, para quem é de Gêmeos, pede muito cuidado no sentido assim de, sabe aquela coisa confie desconfiando? É isso, para você que é de Gêmeos, confie desconfiando, né? Não vá assinando qualquer coisa sem ler, sem ter total certeza que tá tudo bem, entendeu? E, na medida do possível, aquilo que é muito importante no sentido de contratos, de parcerias, de empreendimentos que você queira fazer, de investimentos financeiros também que você queira fazer, se vocês são coisas que tendem a ser coisas mais, que não tendem a ser coisas estáveis, como por exemplo, investimento em ações. Se você pretende fazer isso, deixe para fazer no mês de maio. Se quiser, invista em alguma coisa que é um pouco mais segura, né? Você precisa buscar a solidez aqui, tá vendo? Você precisa buscar essa base mais sólida. Quanto mais sólido for, quanto mais confiança você tiver em realmente são pessoas que você pode confiar, situações que você pode confiar, beleza, né? Você pode perceber que a torre ela tá pegando fogo aqui em cima, mas aqui embaixo ela tem a base dela sólida ainda, ou seja, aquilo que é sólido na sua vida, aquilo que é para ser e permanecer, vai permanecer independente do que aconteça. As pessoas que você tem ao seu redor também, busque estar próximo de pessoas que você confia de verdade, a sua base, né? Quem é a sua base? A gente só conhece pessoas quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por momentos difíceis. E se você está passando ou já passou por situações difíceis, a torre vem falando que observe bem quem são as pessoas que estão e que ficam com você independente da situação que for. Porque na hora que tá tudo bem, na hora que tá o mar de rosa, tudo sol lindo e maravilhoso, todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo quer estar perto de você. Mas nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, quem fica com você? Né? Quem são essas pessoas da base? E se você olhar, se você é de Gêmeos, você olhar e falar assim, ah, mas eu acabei de passar por uma torre, acabou de acontecer situações muito difíceis na minha vida. Então a torre ela vem falando que agora é o momento de você reconstruir. Aquilo que caiu, aquilo que não faz, que desabou na sua vida, é porque era necessário. É como se você tivesse construído um castelo na areia, né? Ele não vai sustentar por muito tempo, ele vai cair. Então, é a hora de você ver a realidade como ela é, a realidade nua e crua, né? É importante que você que é de Gêmeos observe e pare de viver nesse mundo de ilusões, sabe? Aquele mundo de achar que tudo está ok, todas as pessoas são maravilhosas, tudo é bom, tudo é lindo, né? Não é uma carta pessimista, mas é uma carta realista, né? Você precisa olhar para a realidade. Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é legal, bacana, né? Cuidado. E se você olha e vê as verdades, porque a carta torre é a carta das verdades reveladas.
Então, tudo aquilo que não é verdadeiro vai se revelar. Você vai encontrar pessoas que você achava que eram amigas, mas não são. Você vai ter situações que você achava que era bom e não é, entendeu? Então, é o momento das máscaras cair. É como se aquela venda que está nos seus olhos vai cair, você vai enxergar a realidade. E aí, isso é importante para que você consiga construir uma nova torre, só que essa torre vai ser mais forte, porque ela vai estar construída numa base sólida, porque agora você vai construir uma torre verdadeira e não uma torre baseada em fatos que não são verdade, tá bom? Então, o conselho principal da torre para quem é de Gêmeos no mês de abril é: tome cuidado com em quem você confia, na sua vida como um todo. Tome cuidado, tá? Tome cuidado com quem você confia, tome cuidado em quem você, as situações que você vai colocar na sua vida ao longo desse mês, tá bom? É importante muito cuidado para quem é de Gêmeos, para não cair aí numa situação que depois fique caótica, né? Então, mas a minha vida já está caótica, né? Então é o momento de você parar um pouquinho, respirar e reconstruir essa torre. Se você está numa vida que está tranquila, ok? Então só tome cuidado para que as situações que forem surgindo não te abalem e essa torre venha cair. Mas se você já passou por isso, é o momento de reconstruir a sua vida. Agora é a hora de você se levantar do chão. É claro, quando algo de muito negativo acontece na sua vida, quando cai um raio, como aconteceu aqui, gera esse caos, a gente fica para baixo, a gente fica numa situação em que não tem como você pedir para a pessoa, sorria, seja feliz, seja lindo. Não tem como, né? A pessoa vai estar ali numa situação difícil, mas, como eu sempre falo, viva o momento do luto, mas esse luto tem que ter prazo de validade, né? Então, não importa a situação que você está vivendo, que você pode estar vivenciando e tal, ou vier a vivenciar, lembre-se sempre disso. Vai ter momento que vai ser um momento difícil, não tem como pedir para que você fique alegre, sorridente, mente positiva o tempo todo, mas tenha sempre essa mentalidade. Eu posso sim ter esse momento de luto, ter esse momento de dor, acessar essas dores que eu tenho aqui e acalmar ela, vivenciar esse momento de dor, mas tem que ter um prazo para acabar, né? Eu não posso ficar ad eterno para não acontecer igual eu acabei de falar lá na carta pro Taurino. Ficar ali remoendo as coisas do passado e coisas que não tem, sabe, o que foi, e agora é hora de se abrir para uma nova vida. Reconstruir a sua torre de uma forma mais sólida. Bom, para quem é do signo de Câncer, para o mês de abril nós temos aí a Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, tem pessoas que falam assim: nossa, fortuna é dinheiro, né? Prosperidade. Também, mas não necessariamente, porque fortune em inglês significa sorte, né? Então não é fortuna no sentido de prosperidade, nossa, vou ter muito dinheiro. A Roda da Fortuna fala que sim, você tem que observar os momentos de oportunidade, porque se você está buscando prosperar financeiramente, a Roda da Fortuna vai falar que as oportunidades elas não ficam passando o tempo todo. Você tem que ficar atento para as oportunidades que surgirem, né? Mas ao mesmo tempo você precisa entender que nós não temos controle sobre tudo na nossa vida, né? Se a gente olhar aqui a carta da Roda da Fortuna, tem muita coisa acontecendo, né? É um ambiente assim com muita coisa, muitas situações ao mesmo tempo. Então, a gente vê várias situações aqui. É uma carta de muita ação, assim como a carta do mago também é de muita ação. Só que a diferença é que não é uma ação organizada. Percebe que cada imagem aqui está tendo um tipo de ação, está tendo um tipo de coisa que está fazendo, né? E o que é importante na carta da Roda da Fortuna? Sempre se lembrar o seguinte: eu não tenho controle sobre os aspectos externos da minha vida. Então, o que está acontecendo na minha vida, muitas vezes eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o mar, né? Eu não tenho controle sobre as coisas que estão fora do meu alcance. Mas eu tenho controle sobre a minha própria vida. Perceba que o centro da roda, ele não se movimenta. Desculpa.
A roda vai falar de movimento. É um mês muito movimentado para o canceriano. Vai ser um mês assim de muita agitação, muita movimentação, muita ação para o canceriano. Só que é importante você lembrar que no meio desse monte de coisa acontecendo, é importante você se centrar em si e ver o que é que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Aquilo que eu tenho controle, eu vou tomar ações para fazer e olhar para ver se tem oportunidades ao meu redor. E lembrar assim, a carta da roda fortuna, a roda ela gira. Então quem está em cima pode estar embaixo, quem está embaixo pode estar em cima, né? Então a roda da fortuna vai falar justamente disso, que nada é eterno. Existe um conceito do budismo que fala de impermanência, né? E o que é impermanência? Impermanência é que nada é estático, né? Não temos nada no nosso mundo, nesse mundo, nessa vida que nós temos, que seja estático, parado. Tudo está em movimento, tudo muda, a roda gira, né? Então, não é uma coisa estática, parada, que não. Um momento você vai estar em cima, no outro você pode estar embaixo. Como se fosse uma montanha-russa, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E se você está em cima, como eu falo, né? Quem está em cima, cuidado que você pode cair. E quem está embaixo, lembrar que você não vai ficar ali o tempo todo, o resto da sua vida. Uma hora você vai subir também. Então é importante ter essa mentalidade da instabilidade da vida. A vida não é uma coisa estável e estática. Ela é cíclica, é feita de ciclos, né? Nossa vida é cíclica, ela é feita de ciclos. Então, a carta número 10, a carta da Roda da Fortuna, vai falar justamente disso. Se você pode iniciar uma nova jornada, né? Você precisa ter iniciativa, mas tome só cuidado para que você não fique ali se vitimizando no sentido de, ai, tudo acontece na minha vida, eu não sei o que eu faço, e sabe, aquela coisa meio vitimista. A Roda da Fortuna vai falar assim: olhe para você é a única coisa que tem que é estável, digamos assim, né? Você tem a sua essência, isso, a sua essência, ela não muda, ela sempre vai ser aquela. Agora, as coisas que estão ao seu redor, até mesmo algumas ações, comportamentos que você tem, eles são cíclicos. Um dia você pode estar bem, no outro dia você pode não estar bem. E um conselho especificamente, eu acho que a Roda da Fortuna, quando cai para o signo de Câncer, ele vai falar também, muito especificamente, sobre um detalhe que é cuidado com a instabilidade emocional. O canceriano, ele tem aquele lado mais emotivo, né? São as águas, né? O câncer é o signo das águas, é um signo muito emotivo, muito assim, carente muitas vezes, né? Carente no sentido de querer carinho o tempo todo, querer estar ali junto com alguém. O que a Roda da Fortuna vai falar é cuidado com esses picos, oscilações de humor. Então, um dia eu tô muito feliz, no outro dia eu tô muito triste. Aí, às vezes, no mesmo dia, eu tô feliz, de repente eu tô triste, sabe? Aquela instabilidade emocional. A Roda da Fortuna pede para que você busque se centrar em você, né? É um mês que vai acontecer muitas coisas que podem desestabilizar você emocionalmente. E a Roda da Fortuna pede para que você centre-se em você. Olhe para você e veja o que é que eu posso fazer. Eu lembro que tem um conselho que a minha psicóloga, que eu faço terapia há algum tempo, ela fala que assim, o que não tem solução, solucionado está. Então grave isso, o que não tem solução, ou você não tem o que fazer neste momento, solucionado está, tá? Esse é o conselho para o mês de abril, para quem é do signo de Câncer. Para quem é do signo de Leão, né? Eu, no caso, tenho a Lua em Leão, né? O conselho vem a conselho do carro. E o carro, ele é um signo também de movimento. Então, tanto quem é de Câncer quanto quem é de Leão vai estar aí no mês assim, bem movimentado, bem agitado. Qual a diferença da roda da fortuna para o carro? Roda da fortuna são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E você muitas vezes não tem o controle de tudo. Você precisa ter o controle da sua vida na roda da fortuna. A do carro é a mesma coisa. A diferença é que o carro ele já tem uma meta, né? Então você que é leonino, você já tem metas, objetivos, você já tem sonhos que você quer alcançar. E o carro ele vem dizendo o seguinte: siga rumo à vitória, siga rumo aos louros da vitória, né? Então
A vitória é certa. O carro vai falar assim, que você vai conquistar aquilo que você quer, mas você precisa batalhar. É a vitória na batalha. Você precisa batalhar para conseguir aquilo que você quer. Se você se esforçar, fazer tudo o que é necessário para alcançar o que você deseja, você vai alcançar. O carro ele fala da conquista, da vitória, né? A gente percebe que o carro tem essa imagem aqui desse guerreiro, né? Esse cavaleiro que conduz a biga, né? E olha que interessante, diferente de algumas outras, quando a gente olha as imagens do carro em vários decks, às vezes aqui onde está essas esfinges aqui, são cavalos, são dragões, né? Depende da carta do deck que você tem. Mas em todos eles a gente percebe o seguinte: o cavaleiro, ou seja, quem está guiando aqui essa carruagem, ele não tem rédeas no sentido assim de ficar ali, né, puxando ali para guiar eles. Como é que ele guia a vida? Por meio dessa varinha aqui que a gente já viu lá no mago. E a varinha é aquilo que conduz energia, ele puxa energia mental e faz acontecer, ou seja, ele tem a sabedoria, ele vai utilizar de sabedoria. Ele não precisa ficar escravizando, digamos assim, as suas vontades animais, porque esses animais que estão aqui de diferentes cores, né? Eles representam justamente o nosso instinto mais animal, né? Aquele instinto de querer fazer, de você fazer aquilo instintivamente. E quem é que vai mandar esses animais aqui seguir em frente? Sua razão e sua emoção, né? A gente vê que são duas, conscientes e subconscientes, são dois opostos, né? Como é que você vai fazer com que tudo gire em torno e siga em frente rumo àquilo que você deseja? Porque se a gente for olhar aqui, cada uma está indo para um lado diferente, né? E assim é na nossa vida. A nossa razão nos guia para um lado, a nossa emoção nos guia para o outro. O nosso consciente está falando para a gente ir para um lugar e o inconsciente está falando para ir para o outro. Como é que eu sei para onde eu tenho que ir? Se você tem que ver e colocar esses animais aqui rumo ao seu desejo, aquilo que você quer, né? E aí você vai utilizar de sabedoria, né? Se guiando pelos seus sonhos, as estrelas representam sonhos, né? E a gente vê que a vitória é certa porque tem aqui, ó, embaixo dessa coroa de estrela, tem essa coroa de louros, ou seja, a coroa que era dada, né, para quem ganhava as competições na Grécia Antiga. Isso na Grécia, na Roma, né? Esses louros representam os louros da vitória. Então a vitória ela é garantida, você vai conseguir, desde que você busque ali uma certa estabilidade, no sentido de que a estabilidade já pode ver que está no centro, esse quadrado aqui mostra estabilidade, organização e tal. Está tudo dentro do próprio cavaleiro. Perceba que todas as ações que têm que ser tomadas estão no próprio cavaleiro, não estão nos cavalos. Os cavalos só vão caminhando, levando a carruagem. Mas quem vai dizer se, né, ou se vai para frente ou vai para o lado, né, é o cavaleiro. E é importante também sair da zona de conforto. Perceba que o cavaleiro, aqui atrás tem a cidade, ó, onde ele ficava, onde ele morava. E ele sai desse local, que é quando a gente vê uma cidade, toda a carta de tarô que a gente vê cidades ou alguma coisa aqui atrás representando um ambiente, né, de grupo, ele está falando que você precisa deixar a sua zona de conforto e agir. Ah, então eu tirei o carro, né? Você que é de leão, principalmente o leonino, uma autoestima muito grande, né? Isso é muito bom. E o leonino, ele vai ter muito essa questão de, ah, então eu consigo, a vitória é certa, nossa, que ótimo. Só que você precisa agir, é uma carta de ação. Não adianta você, ah, então eu desejo tal coisa, vamos supor, eu desejo prosperidade, tá? Vou ficar aqui sentado aqui, já que saiu o carro, a vitória é certa. A vitória é certa se você caminhar, né? Se você fizer o caminho até lá, né? Se você percorrer até o seu objetivo. É isso que o carro vem falando. Você precisa olhar o caminho. O carro, ele mostra movimento. Você precisa ser o guia desse carro. Você precisa ser o motorista. É você que guia a sua vida. Imagina a palavra carro mesmo. Imagina um carro. Se você senta no banco do motorista e fica ali, né, sentado, esperando que o carro ande,
né? Falando dos carros mais tradicionais, né? Ele não vai andar. E mesmo que se fosse um carro automático, desses que não, né, o motorista não precisa nem pôr a mão no volante, ainda assim você precisa dar os comandos para o carro te levar onde você quer. Então, a carta do carro fala assim: não adianta você ficar sentado esperando que a vitória chegue, você tem que ir rumo à vitória. E aí você vai alcançar, tá? Esse é o conselho do carro para o mês de abril, para quem é de leão. Então, o leonino que tem esse brilho do sol, junta esse brilho do sol para trazer motivação e determinação e vá rumo aos seus desejos, à vitória que você tanto deseja. Agora nós vamos falar para o virginiano, né? O signo de Virgem. E para o virginiano nós temos a carta dos The Lovers, né? Os enamorados. E quando a gente olha para a carta dos enamorados, a gente vê que temos aí quem é de Virgem ao longo do mês de abril precisa ouvir mais a voz do coração. Às vezes a gente fica tão assim atormentado com as coisas, tão ali envolvido com as situações que a gente não para ouvir a nossa voz interior, né? Os namorados vão falar também de parcerias. Então, por exemplo, se você que é de Virgem quer fazer alguma coisa, quer concretizar alguma coisa, algum objetivo, algum projeto, você vai precisar de parcerias, você vai precisar de estabelecer parcerias. É aquela história, sozinho eu posso ir mais rápido e junto podemos ir mais longe, né? Então, se você é uma pessoa, né? Se você é do signo de Virgem e sente que você tá indo, você tá caminhando rumo àquilo que você deseja, mas parece que caminha tudo tão lentamente, tão vagarosamente, é porque você precisa, muitas vezes, às vezes você quer fazer tudo sozinho. E você até consegue fazer, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas de uma forma, eu comigo mesmo, a gente até consegue fazer de uma forma mais rápida. Só que a gente consegue ir muito mais longe quando a gente conta com parcerias. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui hoje, atualmente, no Magia de Londres aqui, eu faço tudo, né? Eu que gravo vídeo, que edito, né? Até porque eu não tenho condições financeiras de contratar alguém. Mas eu já tenho muito claro na minha mente o seguinte: a partir do momento que Magia de Londres conseguir andar com as próprias pernas, né? Digamos assim, esse canal que conseguir caminhar sozinho, e tiver uma remuneração razoável, e a primeira coisa que eu vou contratar, primeiro, sabe, quando o Magia de Lotus começar a crescer enquanto empresa, é contratar uma pessoa que cuide de marketing, cuide de edição de vídeo, porque não é o meu forte. Os namorados, para você que é virginiano, ele vem lembrando também assim que você não precisa ser bom em tudo. O virginiano ele tem muito essa questão do perfeccionismo, né? Eu só consigo fazer se sair perfeito. E sente que tudo ele tem que tomar conta, tudo ele tem que estar ali, né, sendo o dono ali da situação, ele tem que estar no controle da situação. E muitas vezes você não precisa ser bom em tudo. Por exemplo, eu não sou bom em marketing, eu não sou muito bom nessa parte assim de divulgação. Mas tem pessoas que são. Então precisa fazer parcerias com essas pessoas, né, se quiser ir mais longe. E é esse o conselho do tarô para quem é de Virgem. Se você quer alcançar objetivos, quer alcançar alguma coisa, busque parcerias. Falando especificamente, né, de relacionamentos, namorados, ele vem falando que é um momento muito bom para quem é de Virgem, né? Está sozinho aí, encontrar sua alma gêmea, né? Os namorados vão falar desse amor também romântico, né? Então, se você está sozinho, sozinha, muito provavelmente ao longo do mês de abril você vai conhecer pessoas interessantes, né? Por outro lado, se você já é casado ou já está no relacionamento, é o momento de você florescer este amor. Que muitas vezes a gente está há muito tempo numa relação e fica aquela coisa meio rotina, né? Os namorados vêm falando que você precisa trazer aquele lado mais profundo do amor mesmo, né? A gente vê aqui a alusão ao paraíso, né? Os namorados, eles trazem essa alusão ao paraíso, a alusão ao paraíso. Então a gente tem aqui a mulher com a serpente, né? Na árvore da maçã, né? Aquela história que a gente já conhece, né?
E aqui atrás do homem tem a sarça ardente, né? Que é uma árvore que pega fogo, mas não queima, né? E o que quer dizer isso, né? O que essa apresentação aqui toda quer dizer, né? Os namorados ele vem trazendo justamente aquela questão do instintivo. A mulher ela é muito mais emotiva, ela é muito mais intuitiva. Por que nós temos a serpente aqui? A serpente ela vem falando justamente desse lado mais instintivo da mulher, aquele lado mais intuitivo dela, né? Ela ouve mais, no entanto que a mulher ela ouve, se a gente for lá no conto, né, na história lá de Adão e Eva, lá do conto bíblico, né? Ela ouve, é por que ela come a maçã? Porque ela ouve a voz da serpente, ela ouve a voz da tentação, digamos assim. Ela não, porque assim, ela tá vendo a maçã ali, né? A Eva já tava vendo a maçã ali faz tempo que tava aquela maçã ali, e ela nem tchum pra maçã. Quando é que ela vai comer? A hora que ela ouve a serpente falando, ah, come, que não sei o quê. Ou seja, a mulher é muito mais intuitiva, ela é muito mais instintiva e ela se deixa muito levar pela audição, pelo aquilo que ela ouve. Já o homem, ele é mais visual, né? O homem, ele é muito mais visual, então por isso que tem essa sarja, gente, esse fogo que não apaga. Ele age instintivamente, mas porque ele está vendo. O homem, ele tem aquele instinto mais caçador, né? Aquela coisa de caça, então ele olha muito, ele observa muito o que está acontecendo. E o que tudo isso aqui tem a ver para o signo de Virgem para o mês de abril? Significa que a gente precisa olhar mais o nosso interior, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. É importante olhar para dentro de si e ver, porque todos nós, independente se é homem ou se é mulher, vai ter os dois gêneros. Nós temos os dois gêneros dentro de nós, o masculino e o feminino. Nós temos o lado feminino e o lado masculino. E o carta dos namorados é pedir para que a gente olhe para esses dois lados. Seja, não importa o seu sexo, né, como você se identifica, mas você precisa olhar que você tem esses dois lados, masculino e feminino dentro de você. Então, eu vejo que eu tenho um lado feminino muito aflorado, eu tenho um lado muito sensível, um lado muito intuitivo, e muitas vezes eu preciso alimentar um pouco aquele lado mais masculino, aquele lado mais de racional, aquele lado mais assim de agir, porque o homem ele é mais ação, ele é mais racional, então eu vejo que eu ainda preciso alimentar mais isso, não no sentido de agora tem que me comportar igual homem, não, mas no sentido de trazer esse lado mais, sabe, de ação, de resolução, etc, que o masculino tem, né? Então esse é um exemplo. Então, independente do seu gênero e tal, o que importa é que se você é de virgem, você precisa olhar para esses dois lados, olhar tanto masculino quanto feminino, a emoção e a razão, né? Aqui a gente vê a razão e a emoção, o masculino e o feminino juntos, unidos, ou seja, você precisa unir os dois, né? Lembra do carro que a gente viu lá no signo de Leão? É mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui você vai ter os dois caminhando para o mesmo caminho, então você precisa cultivar isso, né? Se você quiser evoluir, crescer nos seus projetos, você precisa trazer esse lado da unidade, né? Da unidade do ser. Bom, agora falar com os librianos, né? Que é no signo de Libra. E o libriano para o mês de abril, nós temos aí o conselho do pendurado. E o pendurado é falar que é um mês para quem é libriano. E o libriano por si só, né, ele já tem esse lado meio de equilíbrio, de buscar ali, né, aquela coisa de ponderar muito bem antes de falar, né, às vezes até um pouco indeciso muitas vezes. Se você já tem esse lado indeciso do libriano, tem que tomar cuidado para que você não fique mais estagnado ainda, porque o pendurado vai falar justamente de inação. Vai ser um mês muito parado para quem é de Libra. Literalmente parado. Você vai sentir que sua vida pausou. Vai sentir que sua vida deu ali um pause e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o pendurado ele vem falando justamente da incapacidade de fazer algo. Perceba que o pendurado está com as mãos amarradas, ele não tem como agir. Ele está ali pendurado e não tem o que ele fazer, tem que esperar, né?
E a gente precisa aprender a pausar. Se você é aquela pessoa que está muito agitada, nossa, preciso fazer, 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 o pendurado, principalmente para quem é de Libra, para o mês de abril, pede para que você pause, observe e veja se realmente você precisa dessa agitação toda, né? O pendurado também ele vai trazer muito aquela essência de olhar as coisas com outro olhar. O pendurado, ele está de cabeça para baixo, mas ele está de olhos abertos, observando tudo. Então, às vezes você não consegue fazer nada, mas você consegue ir ali planejando, você consegue ir vendo o que está acontecendo e traçando planos para que você, assim que você conseguir desatar suas mãos aqui, você já conseguir agir. Então, o mês de abril para o Libriano vai ser um mês muito mais de planejamento. É diferente do que eu falei lá atrás, né, para o Ariano, o Libriano é o contrário. O Libriano vai pedir esse lado mais planejador, esse lado mais. Aqui a gente vê os opostos que estão muito. As cartas caíram bem pro tipo, né? Assim, para as características principais do signo, né? O ariano tem aquele lado mais de ação e tal, esse é o mago. O libriano ele já tem esse lado por si só, mais de planejamento, de ficar ali mais observando, né? Então é importante que você alimente esse lado libriano mesmo. Mas alimente de uma forma adequada, não ficar parado e falar, ah, bom, agora tô parado, não posso fazer nada, vou ficar aqui sentado esperando, porque eu não posso fazer nada. Mas se você não possa fazer nada, você precisa aproveitar esse mês, que vai ser um mês mais parado, mais estagnado, para você trazer ideias, definir prioridades. Isso é muito importante, tá bom? Então você que é de Libra, aproveite o mês de abril para olhar as coisas com outro ângulo. Perceba que o pendurado ele olha de cabeça para baixo, então ele olha, ele tem um novo olhar sobre as coisas. Então aproveite para aquelas situações que muitas vezes você não consegue resolver, a solução muitas vezes está se você mudar o ângulo que você enxerga. Aí você vai ver que as coisas mudam, elas vão ter um novo panorama, um novo olhar. Então, se você tá passando por esse momento tipo, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, tente olhar com outros olhos, tente traçar um novo caminho e aproveite esse momento para definir prioridades. Por quê? Você está pendurado, você está no momento estático. Se você não faz nada, se você aproveita esse momento e não, eu vou aproveitar esse momento e vou definir minhas prioridades. Assim que você sair, você vai conseguir fazer as coisas com calma. Primeiro isso que é mais prioritário, depois aquilo que é a segunda prioridade, assim por diante. Porque aquilo que se você está em tudo é prioridade, eu sempre falo isso. Falo para todo mundo. Tudo, se tudo para você é prioridade, nada é importante. Nada é prioridade. Porque prioridade é aquilo que vem primeiro. Não estou dizendo que fazer uma única coisa. Mas você precisa definir prioridades. Então, por exemplo, de tudo a minha situação da vida, o que é mais prioritário? O que é mais necessário? Aí você vai agir nessa situação. Mas e as outras coisas? As outras coisas você vai fazendo conforme vai dando, entendeu? Você vai priorizar, você vai dar atenção primeiro para aquilo, depois vem as outras coisas. Isso é prioridade. Se tudo para você é prioridade, que eu vejo muito, gente, que eu mais ouço na minha vida tudo é importante, tudo é urgente, tudo é prioritário. Então nada é importante. Que a partir do momento que você dá a mesma importância para tudo, então nada é relevante. A partir do momento que chega e fala assim, não, isso daqui é mais importante, isso aqui tem que priorizar. Aí sim, este é a prioridade, os demais ficam para depois. Entendeu? Se vai fazer, se não vai fazer, outros 500, mas a prioridade é aquilo que você vai fazer primeiro. Então você que é libriano, que o libriano tem muita dificuldade nessa situação de definir as coisas, que o libriano tem aquela coisa de muito agradar a tudo, agradar a todos, né? Manter a harmonia, o equilíbrio, que é muito bacana esse lado do libriano, mas tem que tomar cuidado justamente para não ficar em cima do muro e não decidir o que é prioridade e o que não é, tá? Então esse é o conselho do mês de abril para quem é do signo de Libra. Agora vamos ver aqui para o signo de Escorpião, deixa eu vir para cá porque ele tem uma velhinha. E o signo de Escorpião eu achei assim
interessantíssimo ser sacerdotisa para o signo escorpião. Escorpião, ele tem esse lado meio sacerdotisa mesmo, né? Ele tem esse lado meio instintivo, aquele lado mais, né, de mergulhar nas profundezas. Então, eu achei interessante que o mês de abril vai ser um mês assim para cada signo, para a maioria deles, né? Para muitos aqui vai ser assim, viva a sua essência, viva ali seu signo solar plenamente. Por quê? Assim como eu falei de Libra, que vai buscar o equilíbrio, apesar do pendurado não trazer tanto esse lado do equilíbrio, mas ele traz o lado da pausa, né? O Ariano que vai falar de ação, de colocar as coisas em prática e tal, e assim por diante. No caso do escorpião, quando vem com uma sacerdotisa, eu falo assim, traga esse lado de sacerdotisa mais para você. O que a sacerdotisa ela é? Ela vai falar assim, é o momento de você silenciar. Então, quem é de escorpião vai ter que ter aquele lado de silenciar, observar mais e aí sim ouvir a sua intuição. Às vezes o escorpião pode estar meio perdido no universo, não sabe o que fazer. O que você tem que fazer é observar mais, assim como o libriano, observar mais. Só que a diferença é que o pendurado não pode fazer nada, a sacerdotisa pode. A sacerdotisa não está amarrada, ela pode fazer. E como que eu vou agir? Como que a sacerdotisa age? Ela não age por impulso, ela vai ouvir a sua intuição e ela faz a ponte entre o espiritual e o material, entre o visível e o invisível, né? Então ela faz essa ponte entre aquilo que é do mundo espiritual, aquilo que é do mundo, né, mais, né, supremo ali e o mundo mais concreto, né? A sacerdotisa ela faz essa ponte, ela vai mergulhar fundo lá na sua intuição. Ela tem essa questão de mergulhar, a gente vê que a sacerdotisa, o fim do manto aqui da sacerdotisa, vira uma espécie de cachoeira, tá vendo? E aqui atrás da sacerdotisa tem todo esse rio aqui, todo esse mar aqui atrás da sacerdotisa. A sacerdotisa traz essa energia muito presente da água, das emoções. É você mergulhar fundo nas suas emoções, mas só com cuidado. O escorpião tem que tomar só um cuidado que é o seguinte, tem que mergulhar nas emoções, tem que ir lá, tal, olhar bem lá o que tem que você precisa mudar lá no seu interior, mas tem que sair. A sacerdotisa não fica ad eterno lá no seu subconsciente, nas suas emoções. A sacerdotisa ela vai, mergulha profundo, olha mais no fundo do seu ser para ver o que é que ela tem que acessar e depois ela traz para o mundo material e concretiza aquilo que precisa ser concretizado. E outro ponto também para você que é de escorpião, é um mês que vai pedir muito trazer esse lado mais espiritual, né? A sacerdotisa, ela é o lado mais feminino da espiritualidade dentro do tarô. E a gente vê que a sacerdotisa, ela tem vários símbolos religiosos nela. Então ela tem aqui a Torá, ela tem aqui a cruz, ela tem aqui o símbolo da triluna. Ou seja, ela tem vários símbolos que remetem a vários tipos de espiritualidade. E o principal conselho da sacerdotisa é, sim, você é que cria a sua espiritualidade. Isso vale até mesmo para quem já tem alguma religião, sabe? Não é porque, ai, fulano, né? O padre falou isso, o pastor, o pai de santo, sei lá, falou o quê? Ah, é a verdade absoluta. Não, você tem que acessar dentro de você e ver realmente isso que ele está falando faz sentido ou não faz sentido para minha vida? Perceba que a sacerdotisa, ela não está renegando esses lados espirituais, mas ela pega o melhor de cada religião. Ela vai pegar o melhor ali do Torá, o melhor ali da religião cristã, vai pegar o melhor ali das religiões pagãs, vai pegar um pouquinho de cada um e vai montar a sua própria espiritualidade. E isso é o mais importante. As pessoas, principalmente quem é de escorpião, precisa aprender a montar a sua espiritualidade, a acessar a espiritualidade da melhor forma, tá? Então, busque mergulhar profundo, ver o que tem de melhor que você conhece de cada religião, como eu acabei de falar agora há pouco do budismo, né, da impermanência. Eu não sou budista, mas eu gosto muito de alguns conceitos do budismo, e assim por diante, tá bom? E é um momento, é um mês mais para você ficar quietinha, né? O escorpião é um mês que não vai falar muito assim de reuniões, de muito convívio social. A sacerdotisa vai ficar mais quietinha, olhando para si,
ali no seu cantinho, né? Então não é um mês assim, de muita agitação para quem é de Escorpião. E agora vamos ir para os 4 últimos signos do tarô, né? E agora falando do signo que é eu, né? O meu signo, se você também é sagitariano como eu. O mês de abril traz o conselho do diabo. Assim como a torre, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar trazendo o lado aquele extremo negativo daquela carta, né? Assim como eu falei da torre, a torre é uma carta de reconstrução. Pro sagitariano, que vem aí com o signo de. Com o signo não, com a carta do diabo, ele vem trazendo justamente o conselho. São 2 coisinhas principais. Primeiro, é um mês de muita realização material, né? O diabo ele tem muito essa coisa voltada para o material, então é uma realização material muito grande. Ele vai falar sobre o poder, né? Então assim, você tem um poder nas suas mãos. O diabo fala assim que você que é sagitariano, você tem o poder nas suas mãos. Você quer mudar a sua vida? O poder está nas suas mãos. Você consegue mudar, você consegue transformar a sua vida. O grande ponto, o grande cuidado que tem que se tomar para você que é sagitariano, assim como eu, né? Você que é sagitariano, você precisa tomar cuidado com aquilo que te escraviza. Perceba que essas 2 pessoas aqui, elas estão acorrentadas ao diabo. Mas elas estão acorrentadas porque quer. Como assim porque quer? Porque se você vê, a corrente não está apertando o pescoço delas, elas conseguem tirar. E elas não estão com as mãos amarradas igual o pendurado. Elas estão com as mãos livres, se elas quisessem, elas podiam se soltar dessas correntes. Então, o conselho do diabo para quem é sagitário é: se liberte daquilo que te prende. Mas esse se libertar daquilo que te prende é aquilo que vicia, sabe? E o sagitariano tem muito esse lado do vício, né? O sagitariano tem muito esse lado de ir muito pelo prazer. É um mês de muito prazer, sim. Prazer em todo o sentido da palavra prazer, né? Então esse é o mês que o sagitariano vai viver muito prazerosamente, o mês de abril. Porém, tem que tomar cuidado para que esse prazer seja um prazer genuíno, prazer verdadeiro. E não aquele prazer viciante, aquele prazer que você faz, mas por impulso, por uma coisa ali que você está fazendo, mas sem muitas vezes querer, né? Às vezes você está tão viciado em uma situação que você acaba fazendo aquilo porque você está viciado naquilo ali, né? Então, viciado em doce, viciado em coisas que são mais agressivas, como álcool, drogas, etc. Então, é importante você buscar alternativas para não cair nesses vícios. Se você está em alguma coisa, você buscar alternativas para sair disso, né? O grande conselho do diabo é justamente isso. Você pode sim ver os prazeres, porque a gente vive numa sociedade em que viver o prazer é pecado, viver o prazer é errado, você não pode ter poder, você não pode ter riqueza. Não, o diabo vem falando assim, não, você pode ter riqueza, você pode ter prazer, você pode viver uma vida plena aqui no plano terrestre, no plano material. Porém, você tem que tomar cuidado para que isso daí seja um prazer genuíno, um poder genuíno, aquilo que realmente traz sentido para sua vida. E não um prazer só pelo fato de ter prazer, né? É igual dinheiro, né? É importante a gente ter dinheiro, sim, para a gente concretizar as coisas da sua vida e não ter dinheiro por ter dinheiro. E o prazer tem que ser prazer verdadeiro, aquele prazer que te satisfaz de verdade, que você sai daquilo ali e você não sente aquela dor, aquela coisa tipo, nossa, sabe? Não, tem que ser uma coisa verdadeira, aquilo que realmente traz sentido, tá? É um mês em que para os sagitarianos é um mês muito mais voltado para as coisas materiais, para as coisas, né, factíveis, para as coisas mais palpáveis. Então não é um mês que o sagitariano fica muito vagando, assim, né, viajando. Todo mundo sabe que o sagitariano adora viagem, adora uma aventura, né? Como dizem. Essa aventura, porque a gente sabe que tem os 2 sentidos da palavra aventura, os 2 sentidos da palavra viagem.
Tanto aquela viagem mesmo, no sentido de você pegar, comprar passagem para algum lugar, conhecer aquele lugar, quanto a viagem no sentido viagem intelectual, você conhecer novas coisas, buscar novos conhecimentos. O diabo ele vai falar justamente daquilo que é mais material, ou seja, aquelas viagens são viagens de fato, você vai querer viajar mais, vai querer passear mais. Quando fala de aventura, é aventura de fato. Você vai fazer aventuras no sentido de aventurar mesmo, tipo aventureiro. Colocar a mochila e bora lá. Né? Não é aquela aventura no sentido de desbravar novos horizontes intelectualmente. O diabo ele não é intelectual, ele é material. Então, para quem é de Sagitário, é um meio assim, de muita concretização das coisas. Assim como o Ariano, o diabo também vai falar aqui para você concretizar, sair desse universo assim muito de planejamento, sabe, de Nárnia e vir para o mundo real, né? E começar a acessar aquilo que te traz prazer, aquilo que te faz ser humano. O diabo ele fala assim, aquilo que te faz ser humano de verdade, não uma coisa assim meio angelical, meio, sabe? Aquela coisa bem assim que te faz você ser quem você é. E para quem é de Sagitário, o mês de abril vai pedir muito isso, de você olhar mais sua essência. Por fim, para quem é de Sagitário, é importante lembrar que seja mais essência e menos aparência. Ou seja, viva aquilo que é sua essência, aquilo que é você de verdade, não viver um mundo de aparências. Porque, eu tô naquele emprego porque aquele emprego me dá dinheiro. Tá, mas você é feliz naquele emprego? Sabe, é claro que a gente sabe que as situações no nosso país não é aquela coisa assim, né? Que propicia você ficar, né? Tomando certas decisões, mas é importante que você reflita e promova mudanças. Não é que a mudança seja imediata, mas promova mudanças rumo àquilo que você realmente quer, realmente você deseja fazer, né? O diabo ele vai falar muito disso, de não viver de aparência, né? Aquela história de, eu tenho minha família feliz, né? Vivendo aquela aparência de família feliz, né? Todo mundo ali, pai, mamãe, filhinho ali, aquela coisa, foto de propaganda de margarina, sabe? Não, você precisa ser genuinamente, você está naquela família, você faz parte daquela família que você quer, você gosta de estar. Gente, essa palavra, assim, pra quem é de Sagitário, é, assim, aquela coisa, assim, quase, né? Não posso falar que é a palavra que eu ia falar, mas assim, um êxtase, digamos assim, que é faça o que você quer, não porque te mandam fazer. O diabo ele vai falando assim, você precisa fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e não aquilo que você porque fulano falou para fazer, porque ciclano, sabe? Não é porque você tem que, é porque eu quero fazer, eu quero ser, eu quero estar, sabe? Essa é a essência que o diabo vai trazer para que a Sagitário. Então tem esses dois lados, né? Tem esse lado de você buscar essa essência que a Sagitário adora, essa coisa de liberdade e tal, mas é justamente tem que tomar cuidado para não ser uma liberdade que escraviza, né? Tem que tomar cuidado para não se acorrentar em situações. Tem que ser uma liberdade livre mesmo, uma liberdade de fato. Já para quem é do signo de Capricórnio, aí, nós temos como conselho para o mês de abril o Hierofante, ou sacerdote, como eu gosto mais de chamar. Assim como quem é de Escorpião, quem é de Capricórnio, também vai ser um mês de buscar mais uma espiritualidade também. Só que a diferença sacerdotisa, o sacerdote, o sacerdote, para quem é de Capricórnio no mês de abril, vai falar assim para você se ater àquilo que é a raiz, para se ater às suas raízes espirituais, né? É claro, não é que você é obrigado agora, porque eu cresci numa religião X, agora eu tenho que viver. Não. Mas é você buscar fundamentos. Perceba que o sacerdote, Hierofante, ele está entre duas colunas da mesma cor. As sacerdotisas estavam em cores diferentes, ou seja, ela olha para as suas luzes e suas sombras. O Hierofante não quer saber de sombra, ele quer saber só da luz, ou seja, ele se movimenta muito pela razão. Então, Capricorniano, você precisa olhar mais racionalmente para as suas coisas, que não é muito difícil para quem é de Capricórnio, olhar de um lado racional. Mas esse racional tem que ser racional fundamentado.
entendeu? Tem que ter fundamentos aquilo que você está fazendo. Tem muita gente que vai fazer as coisas e, eu tô fazendo porque eu li lá não sei na onde e lá tá dizendo que é isso. Mas qual é o fundamento? Da onde surgiu isso? Sabe? É você ter base, é você ter ali uma essência que te diga que você realmente pode fazer aquilo, você pode falar aquilo. Por exemplo, eu falo aqui sobre tarô, sobre magia natural, etc. Mas eu não falo assim, são vozes da minha cabeça, sabe? Não. São coisas que eu estudei, eu fui lá, eu aprendi, comprei livro, comprei curso, e lá, e foram meses estudando, aplicando pra mim, porque eu só consigo ir com as pessoas até onde eu já fui, né? Então não adianta eu querer ir além. Então eu fui aprendendo. E para quem é de Capricórnio, tem esse conselho especial para o mês de abril, que é estude. Se você está pensando em estudar, se está pensando em fazer um curso, é o momento ideal para estudar, é o momento ideal para fazer curso, momento de socializar. Diferente do estereotipo do escorpião, que é mais ficar quietinha lá no cantinho, lá meditando, refletindo na vida dela, o capricorniano vai pedir mais esse lado de socialização. É a hora de socializar, é a hora de você realmente viver em grupo, né? E ensinar aquilo que você sabe. Não ser egoísta com o conhecimento. A gente pode ver que esse sacerdote aqui, que parece um papa, né? Ele está pregando, ele está falando sobre as coisas divinas, né? Está falando com essas outras pessoas, está ensinando. E o capricorniano no mês de abril precisa abrir-se mais para esse lado de ensinar, para esse lado de cultivar o conhecimento, tá bom? Espalhar o conhecimento. E lembrando sempre que todo mestre sempre é um aprendiz, ele nunca vai deixar de ser aprendiz, sempre temos algo novo para aprender. Pra gente caminhando para o final aí, antes de eu falar do signo de Aquário, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, já clica no sininho para receber a notificação, tá bom? E vamos ver o conselho para Aquário. E o aquariano, olha, eu nunca tirei conselhos assim para signo que fossem tão assim, gente, a cara do signo, né? A lua. E a lua, pro mês de abril, pro aquariano, ele falando assim, não fique vagando demais, né? A gente falou em outros signos aqui sobre isso, né? Não fique aquela coisa vagando, divagando no universo, assim, uma coisa meio paralela, né? A lua ela vem falando para você tomar cuidado com as ilusões. O aquariano tem essa tendência de se iludir muito. Porque o aquariano ele vive muito mais no mundo dos pensamentos, das ideias, do que propriamente no mundo real material, né? E o que a gente pede, e às vezes o aquariano tem aquela necessidade de mudar o mundo, de evolucionar o mundo, né? Aquela coisa de eu preciso mudar minha vida, preciso mudar minha família, preciso mudar, sabe? Eu preciso transformar as realidades na minha vida. Só que a lua ela pede o seguinte, cuidado para você não se iludir. Perceba que na lua, a lua tampa o sol, como se fosse um eclipse aqui, né? A lua tá passando na frente do sol. É a emoção que tampa a razão. Então, você precisa olhar com um pouquinho mais de racionalidade para suas ações ao longo do mês de abril. Quem é de aquário precisa tomar cuidado para não ficar idealizando as coisas, sabe? Criando uma idealização de um mundo, sabe? Não é que você não possa pensar, não é que você não possa tentar ter esse lado mais revolucionário, até porque é pedir o impossível para o aquariano, né? Mas é importante que você traga um pouco de razão, traga um pouco de luz para a sua idealização. Às vezes o aquariano tá ali, sabe? Divagando no mundo das ideias e cria ideias assim maravilhosas, mas é aplicável, é palpável, é realizável aquilo que você quer fazer, né? Tem coisas que a gente às vezes tem ideias, nossa, ideias mirabolantes, ideias assim fantásticas, mas é plausível? É possível fazer isso? Né? Tem como eu trazer para minha realidade? Esse é o conselho para o signo de aquário. E outra coisa, para o mês de abril. E outra coisa, é necessário ao longo do mês de abril também se adaptar. O mês de abril vai pedir uma adaptação. A gente vê essa lagosta aqui, ó, esse lagostinho, ele vem apresentando justamente essa adaptação, né?
É entender que não tem como eu trilhar este caminho aqui rumo à iluminação, rumo ao sol, se eu não fizer algumas adaptações. O lagostinho ele se adapta. Ele tanto pode viver na água, quanto ele pode viver na terra. E aí é isso que a carta da lua vai pedir para o aquariano no mês de abril. Adapte-se. Tem situações que a gente não gosta muito, a gente não quer muito, mas é necessário fazer esse movimento de adaptação. Tá bom? E chegamos no último signo, pra gente encerrar aqui o vídeo, que é o signo de peixes. E às vezes eu falo assim, gente, se eu fosse pisciano, acho que eu tinha, sei lá, tinha um troço de ansiedade, porque passa por todo, até chegar no signo de peixes é uma viagem, né? Eu, se fosse pisciano, gente, olha, eu me sinto-se abraçados quem é de peixe, porque se você não tem ansiedade, amém. Porque se fosse como eu que tenho ansiedade das coisas, nossa, eu tenho que esperar passar por todo mundo para daí chegar em mim, né? Mas chegamos no signo de peixes e o conselho para o mês de abril para o signo de peixes é viva de uma forma mais leve, como se estivesse falando óbvio para peixes, né? Viva de uma forma mais leve, com leveza. Só que tem um ponto interessante da carta do louco para os piscianos, que é o seguinte. O pisciano, eu acho que o louco é a representação ideal de um pisciano, né? Aquela coisa leve, aquela coisa divertida, aquela coisa, sabe? Vou trilhar um caminho novo. O pisciano não tem dificuldades para trilhar uma nova vida, né? Só que duas coisas. Primeiro, para você começar a trilhar um caminho novo, um caminho leve, você precisa desapegar daquilo que te pesa. Lembra que eu falei na carta do julgamento? Se eu vou trilhar um caminho novo, eu preciso me libertar daquilo que me pesa. Eu vou trilhar uma nova vida. Perceba que o louco só leva essa trouxinha aqui, que mostra o quê? A leveza, né? Aquela coisa que não, você não tá trilhando uma coisa com aquele peso, carregando aquela, parece uma mochila pesada nas costas. Não, ele leva só uma trouxinha com o básico do básico. E o pisciano precisa também aprender a ser um pouquinho mais básico do básico, nesse mês de abril. Às vezes, né, assim como a gente falou em outros signos, às vezes está ali idealizando, né, igual aquário, eu tô, né, quero viver a vida assim, 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 só que aí aquilo ali carrega um peso muito grande, né? Tem coisas que a gente quer fazer que às vezes a gente coloca peso em cima da gente mesmo. Então, o louco ele vai pedir para que a gente seja mais leve. Leve, livre e solto, diria o louco para quem é de peixes no mês de abril. Só tem um outro porém. Tomar cuidado para não ser aquela pessoa despreocupada demais, sabe? Ver no mundo de Nárnia, né? Como eu falei, os últimos signos, com exceção de Capricórnio, eu falei muito sobre essa questão de não fique ali divagando no mundo das ideias, não fique ali, sabe, viajando em Nárnia. O mês de abril pede um pouquinho cuidado. Sim, você precisa ser leve, não fica aquele peso, nossa, a realidade do mundo. Você pode dar uma viajada, você pode dar umas escapadas assim para ter um pouco mais de leveza, né? Às vezes, para quem é de peixes, o mês de abril vai pedir assim uns momentos de Netflix, um momento de, sabe, vou fazer um passeio para descansar. É necessário, né? Se você está passando por muita sobrecarga, se você é de peixes, está muito sobrecarregado, o mês de abril fala assim, olha, é ótimo para você no mês de abril fazer viagem, fazer passeios, tudo aquilo que te traga um ar de leveza, né? Se puder tirar férias, tira. Se você é pisciano e consegue tirar férias em abril, tire férias em abril. É um mês ideal para tirar férias, para você viajar, para você passear, para você, sabe, conhecer novos lugares. Que aí você vai trazer essa leveza que muitas vezes está faltando para você. O único ponto de atenção para quem é pisciano é que percebe que o louco ele tá na beirada aqui do abismo, ó, e ele nem tá olhando para cima, né, admirando a paisagem. O problema, o conselho principal aqui, além dessa questão de você poder tirar férias e tal, é você não ser despreocupado demais. Sabe aquela coisa, tô nem aí? Sabe? Ligar o fone e vai, né?
Não pode ser assim. Tem coisas que a gente precisa tomar cuidado com o penhasco na frente. Porque às vezes você tá ali tão leve, livre, solto, quando você vê, você tá caindo no penhasco, né? Então, ouça mais a sua intuição também, ouça mais as pessoas que estão à sua volta, porque às vezes você tá caminhando, o pisciano tem muito esse problema, né? Tá caminhando, caminhando rumo a alguma coisa que deseja, lá aquele Alice faz maravilhas, e tem a pessoa ali lá falando, acorda, filha, acorda que não é tão assim. E você precisa ouvir essa pessoa que fica ali falando pra você, acorda, né? Olha bem o que você está fazendo, cuidado com o abismo que está ali na frente, como o cachorrinho aqui, né? Esse cachorrinho aqui, ele mostra justamente isso. Cuidado com o abismo que está ali na frente, né? Tenha mais atenção. Não seja despreocupado demais, aquela coisa de tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa achar equilíbrio da coisa. Não pode ser aquela coisa que, nossa, não aguento mais, tô cansado, tô exausto, preciso tirar férias, preciso ter momentos de leveza, mas também não pode ser aquela coisa tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá bom? Bom, esses são os conselhos do mês de abril. Depois vocês me contem aqui nos comentários se realmente faz sentido, se realmente, não, realmente tem tudo a ver, eu preciso. Eu sou canceriano, tô precisando aí, né, centralizar mais a minha vida, não ficar querendo controlar tudo, né, no mês de abril principalmente. Se você é escorpiano, vê assim, não, realmente precisando ter momentos mais pra mim, né, igual a sacerdotisa, ficar mais quietinha no meu canto, buscar ouvir mais a voz interior, né, e assim por diante. Então, diga aí depois se fez sentido e olha, um beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem. E aí na semana que vem, sim, nós temos a tradicional, a boa e velha conselhos da semana, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.